Olá, aqui quem fala é o Felipe e sejam muito bem-vindos ao De Dentro para Fora 97. Espero que estejam todos muito bem e que possam aproveitar o episódio de hoje. E no episódio de hoje será um pouco diferente. Não terei convidado. Será um monólogo. Apenas eu falando e viajando sobre um tema. E para criar um pouco de intimidade, eu estou gravando esse episódio de madrugada. São 1h01, horas iguais, hein? Tô ouvindo lo-fi e bebendo um chazinho de hortelã. Então, se você quer aproveitar e ter uma experiência durante esse episódio, pare agora, se você estiver assistindo de dia, e volte a ouvir de noite. Pegue uma água, um suco, um chá. Não bebam café de noite, é importante, porque atrapalha o sono. E coloquem um lo-fi e aproveitem o que, o que vai ser desse episódio, que nem eu sei. Mas o tema do episódio de hoje é: você tá sendo você mesmo ou você tá vivendo o que as pessoas esperam que você viva? É um assunto que eu venho pensando bastante. Muito mesmo. Porque essa pandemia trouxe bastantes mudanças pra mim. Não querendo pôr a pandemia num lugar de, nossa, como eu sou grato pela pandemia, ou dessa coisa de gratiluz, de, nossa, agradecido pela pandemia. A gente sabe que não foi uma coisa boa. A gente sabe muito bem que não foi uma coisa boa. Mas, querendo ou não, a pandemia me obrigou a viver mais comigo mesmo. Porque antes eu estava constantemente cercado pelos meus amigos, pela minha família, por estranhos. E tudo isso me atrapalhava a pensar em mim mesmo, em me autoconhecer. E nesse último ano, eu ia falar meses, mas já é um ano, esses últimos, nesse último ano, esses últimos meses, eu venho pensando bastante em quem eu sou, em quem eu quero ser. Nesse processo todo de pensar em quem eu sou, em quem eu quero ser, eu percebi que eu estava vivendo uma versão de mim que nem sequer é uma versão de mim. Que eu estava vivendo sendo alguém que eu não sou, vivendo pelas expectativas dos outros, pelo que os meus pais queriam que eu fosse, pelo que minha família queria que eu fosse, pelo que os meus amigos esperavam que eu fosse. E por mais que por um tempo, ok, eu viver isso, depois começou a se tornar cansativo, maçante, sufocante estar nessa situação, sabe? Porque quando você percebe isso, quando você entende que você não está sendo você mesmo, que você está sendo o que as pessoas esperam de você, você começa o processo de autoconhecimento e começa a observar, sabe? Observar as atitudes dos outros, as suas próprias atitudes, e você começa a reconhecer atitudes que não são suas de verdade. Que você não de fato quer fazer aquilo, mas você está fazendo aquilo porque agrada alguém. E perceber tudo isso dói. Dói. Autoconhecimento dói. As pessoas não falam muito sobre isso, sobre como o autoconhecimento dói, como perceber você dói. Porque você percebe o quão não presente você esteve, sabe? Você olha pra sua vida e você percebe, tipo, caraca, 18 anos vivendo uma mentira, sendo uma farsa. E aí você entra num processo de crise existencial de quem eu sou, o que eu quero da minha vida. Será que eu gostei mesmo disso ou eu só estava anestesiado e me contentei com a felicidade do outro e não com a minha? Tudo isso dói. Pensar sobre isso dói. Mas é necessário, sabe? Porque quando você percebe isso, você começa a não aceitar mais a não aceitar mais essas coisas, sabe? E você começa a querer se entender e a saber quem você é, sabe? E com o processo de se entender, de se conhecer e de começar a tentar ser o que você espera ser e o que você quer ser, você começa a ser presente.
Começa a viver o agora. E viver o agora é muito louco, porque para viver agora você precisa perceber, nossa, uma porrada de coisa. Uma coisa que eu percebi quando eu comecei a viver o agora e, e viver o presente é que eu vivia muito preso no futuro. E é engraçado porque o futuro não existe, o futuro é algo que vai acontecer. Então, como eu, estando no presente, posso estar preso no futuro? Enquanto meu corpo estava vivendo e sendo controlado pelas expectativas dos outros e suprindo o que as pessoas queriam que eu suprisse, a minha mente estava no futuro pensando o tempo todo que quando eu me mudar, eu vou poder ser eu mesmo. Porque quando eu arranjar esse emprego, eu vou poder fazer o que eu quero. Que quando eu estiver neste lugar, eu vou ser eu mesmo. Tudo isso me fez perceber que talvez nada disso venha acontecer. Porque o futuro é uma incerteza. O futuro é uma incógnita. Não tem como saber o que vai acontecer. Eu tô ficando um pouco emotivo falando sobre isso, porque não sei, tá de madrugada e enfim. Mas quando você percebe que a única coisa que você tem é o presente, porque a única coisa que a gente tem é o presente. Porque o passado passou. Tudo que aconteceu no passado é irrelevante. Só existe em sua memória, porque não existe mais. E o futuro não existe. E quando você percebe tudo isso e você começa a se perceber presente, a estar corpo e mente no mesmo tempo, no mesmo lugar, você começa a pensar: será que eu realmente quero viver a única coisa que eu tenho de verdade sendo alguém que eu não sou? Sendo uma farsa? Uma mentira? Só para deixar outras pessoas felizes? E eu? E a minha felicidade? E o meu prazer? E a minha vontade? Onde tudo isso fica? E obviamente, quando você percebe isso, não é um processo que você vai, sei lá, perceber tudo isso num dia, deitar e acordar no outro sendo você mesmo. Não, tudo isso é um processo. E como eu disse, é doloroso. É doloroso porque você começa a ter que passar por situações que você nunca achou que você teria que passar. Porque quando você começa a ser você mesmo, você decepciona. Você vai escutar bastante: nossa, você não é mais quem eu pensava que você fosse. Nossa, você me decepcionou bastante porque você não fez isso que eu esperava que você fosse fazer por mim. E, e aí você começa a perceber quem são as pessoas que estão ao seu redor. E você percebe que, nossa, se você não se conhece, as pessoas que você se cerca não fazem a menor ideia de que você é, de quem você é. Você é um completo estranho para elas. Porque elas estão vendo uma versão de você nunca foi, mas que você construiu para elas, para agradar elas. E porra, quando você percebe isso, nossa, dói bastante, porque você pensa, você se culpa em parte porque você começa a pensar: por que eu tenho feito tudo isso? Por quê? Por que eu? E você também começa a pensar, tipo: caraca, será que ninguém nunca foi capaz de chegar a mim e ver quem eu realmente sou? Será que ninguém nunca foi capaz de passar essa linha, essa linha não, esse muro, onde eu pichei quem elas querem que eu fosse? Nunca viram? Nunca tentaram atravessar isso? É louco perceber isso. Mas quando você começa a perceber tudo isso, meio que você começa a ver a vida com outros olhos. Porque de fato você está vendo com outros olhos. Porque antes você estava de olhos fechados, com uma venda. Quando você percebe tudo isso, você tira a venda e você começa a ver que, quando você tira a venda, você começa a diferenciar o claro e o escuro. E quando você abre os olhos, você começa a ver as paisagens, as montanhas, o céu, as estrelas, os mares, os rios.
as cavernas, os precipícios, os abismos, os perigos. E aí você começa a conhecer as coisas, sabe? Talvez eu tenha me perdido um pouco, mas tentando continuar um pouco. Tudo isso é um processo e quando você começa a fazer isso e lembrei, começa a ver a vida de outros olhos, você começa a se descobrir e começa a saber o que é bom pra você e o que não é. O que você gosta e o que você não gosta. Vou dar um golinho no meu chazinho de hortelã. Você começa a perceber o que você gosta, o que você não gosta. Quando você começa a perceber as coisas que te agradam e as coisas que não te agradam, você começa a querer impor limites. Não, você não pode falar assim comigo porque eu não me sinto bem. Não, eu não vou fazer isso que você quer só porque você quer. Eu acho que eu vou começar a acordar cedo agora porque eu quero aproveitar o dia. E pra eu aproveitar o dia, eu não posso acordar meio-dia. Mas para não acordar meio-dia, eu preciso começar a dormir bem. Para dormir bem, eu preciso começar a comer bem, para que eu possa ter energia para fazer tudo que eu quero fazer no dia, para dormir bem, sabe? Percebendo tudo isso, você começa sei lá, você começa a viver diferente e ter uma esperança sobre a vida, sobre você mesmo. Porque quando você começa a fazer tudo isso, pôr em prática todas essas coisas de se cuidar, se conhecer, impor limites, viver você sendo você mesmo, sendo verdadeiramente você. Quando você olha no espelho, nossa, quando você olha no espelho e se reconhece, nossa, nada, nada paga isso. Nada paga você olhar no espelho e ver você mesmo. E ver uma versão sua que você goste, que você ama. E se olhar e perceber que, caraca, esse sou eu. Eu amo quem eu sou. Porque quem eu era não era quem eu sou. Era o que me condicionaram, era o que esperavam de mim, era o que me obrigaram a ser. Eu acho que é aí também que começa o amor próprio, sabe? A partir do autoconhecimento, a partir do momento que você começa a fazer as coisas que você quer fazer. Porque como você pode amar algo que você não é? Como você pode praticar o amor próprio se você não está sendo você mesmo, se você não está sendo verdadeiro com você mesmo? É muito louco. Porque a gente é ensinado a fazer as coisas de uma maneira muito, na minha opinião, errada. A gente assim, é constantemente ensinado e todo mundo fala pra gente: nossa, se ame mais. Se olhe no espelho e se ame. Não seja duro com você mesmo. Tenha um pouco mais de compaixão com você mesmo. Mas para isso você precisa se conhecer, sabe? Para aí você poder se amar. Porque amor leva tempo. Amor não é como contam nos filmes. Até porque filme, a gente esquece que às vezes, muitas vezes os filmes duram 1 hora, 2 horas, 3 horas, estourando o máximo, assim. E que a nossa noção do tempo se perde enquanto a gente assiste um filme. Porque quando a gente está assistindo um filme de romance, por exemplo, do início até o final do filme, que vai ser média 1 hora e meia, o casal se conheceu e no final tá velho. Mas tudo aconteceu em 1 hora. E aí a gente vai pra vida real e a gente percebe que não se ama em 1 hora. Não se ama em 1 hora. E aí você pensa, ué, mas a vida toda foi ensinado nos filmes, nos livros, nas novelas, que amor é assim, rápido, mas não, amor não é rápido. Então amor leva tempo. Se para conhecer alguém e amar essa pessoa você leva tempo, por que em se conhecer e se amar seria diferente?
Quando você se conhece, começa o processo de autoconhecimento, você começa a se descobrir e a se conhecer. É como se você estivesse saindo com alguém novo. Você primeiro vai descobrir quais cores você gosta, o que você gosta de comer, o que você não gosta, se você gosta de se exercitar, ou se você é uma pessoa que não gosto muito, não me faz bem. Se você gosta de meditar, ler um livro ou assistir uma série, o que você gosta de comer, o que você quer para o futuro, qual curso você quer cursar na faculdade, se você quer fazer uma faculdade, sabe? Se eu quero continuar vivendo nessa cidade, se eu quero sair daqui, se eu quero ir para outro país. E aí você vai começando a se amar, a se apaixonar por você, a se entender. E aí você começa a criar compaixão por si mesmo. Você começa a, a entender que eu me amo, então não vou ser cruel comigo mesmo. Porque eu sei o quão difícil foi para mim sair desse estado para ir até ter energia para fazer tudo o que eu preciso fazer e não desistir. Eu tenho noção disso tudo porque eu me conheço, porque eu presto atenção nas coisas que eu vivo, nas coisas que eu faço, do que acontece aqui dentro de mim, sabe? E aí você percebe o quanto você se ama e cria a possibilidade de você sentir compaixão por si mesmo. E a não ser tão cruel consigo mesmo. E não pegar e dizer, nossa, como eu sou um fracasso. Nossa, eu não consigo, mas claro que isso tinha acontecido comigo, só acontece comigo. Não, não. Quando você começa o autoconhecimento, você abre a porta para se amar, você abre a porta para ter compaixão consigo mesmo e você começa a ser compreensivo. Você entende que nem tudo acontece da forma que a gente quer, porque nada está no nosso controle. Que a nossa vida não é sobre pilotar um carro. A vida é sobre assistir uma estrada. Você reage ao que acontece com os carros. Quando o carro bate, você se assusta. Quando o carro para, você olha e presta atenção nele. Quando o carro estaciona do seu lado, você pega e fica tipo... um carro vermelho. Honda Civic. Péssima analogia, carros. Mas na minha cabeça fez sentido agora. Eu não vou comprar muito de mim mesmo nesse momento, não. Mas entende o que eu quero dizer? Sabe? É uma coisa levando a outra. É o famoso efeito borboleta. Bater da asa de uma borboleta pode causar o derretimento das calotas polares. Tudo começa com um pequeno pensamento. Quando você se vê, você está se cuidando, está se cercando de pessoas que te fazem bem, está se exercitando, está comendo bem, está saindo, está aproveitando a vida, não está se cobrando tanto, está tendo uma maturidade emocional. É importante falar que não existe um jeito certo disso acontecer. Não existe uma fórmula em que você vai seguir para se amar. Porque... cadeira aqui fazendo barulho, enfim. Não sei nem se vocês escutaram, mas... enfim. Porque quando você percebe que cada um tem uma experiência de vida única, que cada um reage à vida de uma maneira diferente, que cada um experimenta a vida diferente, você começa a perceber que não tem uma fórmula. Existe um objetivo, obviamente. O objetivo é se amar, se conhecer, ser você mesmo e aproveitar essa vida ao máximo sendo feliz. Trilhando o teu caminho. O que te faz bem, te agrada. Mas não existe um jeito certo de fazer isso. Não existe uma maneira certa. Porque a gente a vida toda é ensinado a seguir fórmulas. Você nasce, cresce, entra pra escola, ensino médio, faculdade, trabalho, casa, tem filhos.
Morre feliz sem saber o que é um prazer de verdade na sua vida. Enfim. Mas não existe fórmula certa, sabe? O único objetivo é ser feliz. E se encontrar, e se entender, e amar, se amar, e sorrir, e ser gentil talvez. Sabe? Se amar, conhecer, ser você mesmo, é perceber que o mundo tem tanto a te oferecer, mas a gente não vê isso, porque eu vejo que a maioria de nós, a maior parte da gente, a gente como sociedade, a gente vive em prisões em que a cela está aberta. A gente está ali olhando para as mesmas paredes, olhando pela janelinha quadrada e pequena e vendo, caraca, quando eu estiver lá, vou ser feliz. Olhando para o cinza, do concreto, e pensando, nossa, eu não consigo sair daqui. Quando a porta está literalmente aberta. Escancarada, na verdade. Mas a gente está tão acostumado em olhar para as paredes de concreto que a gente, por mais que a gente deseje o verde da grama, das árvores, azul do céu, brilhar da noite, a gente tem medo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque o ser humano tem isso, né? A gente tem medo do desconhecido. A gente supõe que sempre vai ser ruim, que vai ser pior do que tá agora. Então a gente nem tenta. A gente só vive ali numa vida miserável e cercado de pessoas que não merecem a nossa companhia e sendo infeliz e trabalhando em lugares infelizes, sabe? Mas quando você supera esse medo e corre na grama pela primeira vez e sente o vento batendo no teu rosto, nossa, não tem, não tem como dizer que aquilo que a gente vivia antes é ruim. E obviamente, não tentando romantizar tudo isso, por mais que parecia uma grande romantização, como eu disse, cada um tem uma experiência de vida diferente, cada um vive de uma maneira diferente, porque tudo depende do contexto em que você está inserido, do, do seu, da sua sexualidade, do teu gênero, da tua cor, da tua condição econômica, do país que tu vive. Tudo isso são fatores que influenciam nessa jornada de autoconhecimento. Porque muitas vezes você não tem nem tempo para isso. Eu acho que a maioria de nós nunca teve de fato tempo para isso. Era sempre o tempo todo ocupado com a escola, depois com pensar no futuro, planejar o futuro, estando preso em algo que não existe. Depois faculdade, depois emprego, depois família, sabe? E você chega no final da sua vida e percebe que, por quê? Valeu a pena tudo isso? Sabe? O que eu quero dizer com esse podcast, que vocês estão ouvindo, não deixem ser tarde demais quando vocês perceberem que vocês querem ser, que vocês querem viver a vida que vocês querem, sabe? Que vocês querem ser vocês mesmos. Não deixem ser tarde demais, sabe? Sai um pouco de casa, vai numa praça, mesmo que sozinho, e senta lá, lê um livro, ou só olhe as pessoas e crie teorias sobre a vida delas. Pensa só, que aquela mulher que tá correndo, a Margarete, ela tem 2 filhos e tá correndo porque tá estressada com o trabalho, sabe? Observe o mundo, admire o mundo, sabe? Permita-se conhecer, conhecendo o seu redor, experienciando coisas novas que você não costuma fazer, sabe? É, tudo isso é muito louco, né?
Nossa, é muito louco. Como como desafio a vocês que estão ouvindo, eu quero que quando vocês terminem de ouvir o podcast, que vocês peguem uma folha e escrevam tudo que vocês querem viver. Viagens, se mudar de casa, morar em tal país, relacionamentos, emprego, qualquer coisa. Por mais surreal que pareça, por mais impossível que pareça, e você pensa, nossa, nunca vou fazer. Não, não pensa dessa forma. Escreve ali. Escreve o que você quer viver. Mais do que isso, escreve o que você quer ser. Quais coisas você quer experimentar sobre você mesmo. Seja explorar a sua sexualidade, a sua criatividade, seu, seus limites corporais, por que não? Se exercitando, fazer um esporte diferente. Ou, sei lá, fugindo com o circo, por que não? Sabe? É, é isso. Eu não sei se eu termino por aqui ou se eu falo mais um pouco. E se você chegou até aqui, nossa, tá de parabéns. Coragem. Eu acho que sim, tu é uma pessoa que eu de fato admiro, porque eu nem sei em quais direções eu fui. Se eu fui em alguma direção, se eu só saí tropeçando e rolando, 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 chegar até aqui. Mas parabéns, porque. Nossa, parabéns. Ah, né? Eu acho que é isso. Talvez esse tenha sido um dos menores episódios até agora. Bom, eu vou terminar por aqui, porque já são meia-noite e 28 e eu quero dormir. Então, bebam água, sejam vocês mesmos. Não liguem pro que os outros vão falar, sabe? Só aproveite a vida é curta. Bom, vocês podem encontrar o De Dentro para Fora em todas as redes sociais, todas essas, no caso, Instagram e Twitter. Me falam o que acharam do episódio de hoje nas redes sociais. Vocês podem também, caso queiram, me seguir nas minhas redes sociais pessoais, @Filipos. Me digam realmente o que vocês acharam desse episódio, porque primeira vez, né? Enfim, espero que fiquem bem, bebam água. Um beijo.